Samira a seguir a profissão atual? Ser professora? Então, isso acabou que eu já puxei um pouco, né, no início, né? Não foi algo premeditado. Né? Eu poderia falar assim, nossa, desde pequena eu sonhava em ser professora. Não, gente, eu não sonhava em ser professora. Eu não me imaginava na sala de aula, mas como eu comentei, eu sou feliz mesmo nessa profissão que eu escolhi. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse tido aquela oportunidade, daquele telefone ter tocado, falado, olha, você quer pegar essas aulas aqui no Santo Antônio, eu não teria me descoberto, penso eu, assim. E de verdade, pela pouca experiência que eu tive no meu tempo de biólogo, eu não sei se eu estaria feliz como eu sou hoje com a minha profissão lecionando. Acho que destino foi tudo a vida sobre a sua família, assim. Qual foi a reação da sua família quando você decidiu seguir essa carreira, essa profissão? Lecionando como professora, né? Então, a minha mãe, que foi a que foi lá colocar meu nome, né, na SRE, ela me apoiou bastante para lecionar. Quando eu falei assim, olha, é o que eu quero, não quero mais atuar como bióloga, eu lembro que várias pessoas falavam assim, você tem certeza? Para você ver como que a profissão de educador acaba sendo desvalorizada. Mas você tem certeza? Ou então já ouvi piadas no sentido assim, ai tadinha, tipo assim, de estar numa roda das pessoas não me conhecerem como professora. Quem conhece sabe que eu sou feliz, então não vou ouvir isso. Mas de estar num ambiente que ninguém me viu atuando como educador e aí falar sobre profissões e falar, ai meu Deus do céu, coitada, ela é professora, sabe, de coisa desse tipo. Então eu tive disso de algumas pessoas da minha família. De quando eu falava, você tem certeza, é isso que você quer? E aí, mas aí quando vi que eu falava, não, eu tenho certeza. E depois quando foi vendo algumas coisas do meu trabalho, assim, falava, não, eu acho que ela tá no caminho certo. E qual conselho você daria para alguém que quer seguir essa carreira de professor, educador? Conselho? Alguns, assim. Eu acho que de fato tem que ser uma coisa que você goste, porque eu acho que o mais difícil hoje, eu vou falar por mim, na minha profissão, chama-se tempo. Tempo é o mais difícil. Tempo para tudo, por exemplo, nós estamos hoje na sala dos professores, em planejamento, e chegou uma pequena bomba para os professores. Então, tipo assim, chegou um comunicado agora de que a avaliação que era para ser feita de um jeito, então nós fizemos toda uma programação para avaliar os nossos alunos de um jeito. Chegou hoje que não, agora vai ser de uma outra forma. E aí, para ser de uma outra forma, vai mudar o nosso planejamento, vai gastar mais tempo, então assim, e por questões assim, a gente sabe que dependendo do que você tiver, de formação acadêmica ou não, ou de onde você for atuar, se você vai ser um professor de rede municipal, se você vai ser um educador de rede estadual, se vai ser no nível federal, a questão salarial vai fazer muita diferença. Então você tem que pensar, é algo que vai te deixar feliz? O que você quer é status? Se for, não entra nessa profissão. Dificilmente um professor vai ter status, sabe? Quando você conhece, você consegue ter o reconhecimento, carinho do seu aluno. Agora, status, fora que algumas pessoas querem numa profissão, você não vai encontrar. Então, quer ser um profissional? Vai ser porque você gosta, vai ser porque você se encontrou naquilo ali como educador. Não fica achando que você como educador você vai ter status, ou que você vai receber rios de dinheiro, iniciando sua vida de trabalho. Você vai precisar estudar bastante, né? E assim, quando eu puxei da questão no início para poder falar, como falta tempo, para muitos professores, já vi o professor falar assim, não, mas eu consigo me efetivar e trabalhar 25 horas, mas como o salário não vai ser o suficiente em 25 horas, aí o que o professor faz, gente? Ele trabalha 50 horas, ele trabalha 60 horas possível, para aumentar a questão salarial dele. E aí o planejamento dele é difícil. Então, assim, eu já tive aluno chegar e falar assim, eu quero muito atuar como professor. Falei, beleza, então estuda. Porque se você tem um mestrado, se você tem um doutorado, quanto maior for a sua graduação, você vai conseguir ter um salário melhor e aí você vai conseguir ter tempo, você não vai precisar trabalhar tanto. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, seu salário, como suas 25 horas, suas 40 horas, você vai conseguir ter um salário bacana. Agora, se você simplesmente se formou
não fez uma especialização, não fez um mestrado, não fez um doutorado, e aí você vai para a sala de aula, na questão salarial, você vai sentir um peso forte, e aí, se você quer receber um pouquinho mais, você vai trabalhar muito para você conseguir se manter. Então, assim, estuda, vê se é isso que você gosta, se dedica, e se é o que você gosta, não desiste. Não desanima. E tem que estar preparado para as mudanças Tem que que estar pode preparado. acontecer. Exatamente. Eu já tive amigos, assim, de estar um certo tempo na educação e desanimar, entende? Assim, no meio do caminho, do processo. Muito pela questão, que eu imagino que a gente mais ouve, gente, é ou desvalorização do profissional, e não é só na questão financeira, eu acho que assim, cada um tem uma realidade. Eu tenho uma realidade muito feliz na escola que eu tô. Cara, eu tenho uma escola que, se eu falar assim, vamos fazer tal projeto, vamos, tem um laboratório bacana, mas e quantos profissionais estão em alguns lugares em que a realidade, você não tem uma sala de aula boa, que não consegue receber bem os alunos, então tudo isso desanima muitas vezes o profissional, né? E outros que desanimaram pela questão que eu falei do tempo, de é muito tempo dedicado em sala de aula e pouco tempo para planejar. Eu ainda sonho, né, eu aí com os meus, quantos anos de educação, meu Deus? 17. Esses 17 anos que eu ainda sonho que vai chegar um momento em que, de uma forma geral, tipo, privado, estadual, federal, que for, que ele entenda que o professor precisa de mais tempo para planejar. Quando ele tiver mais tempo para planejar, você vai ter um professor mais feliz, mais satisfeito na sala de aula, com melhores ideias, entende? Já tive várias vezes falar assim, não, que estou pensando em alguma coisa diferente para tal assunto, mas aí chega tanta coisa burocrática, é tanta papelada que a gente tem que preencher, tanta coisa para corrigir e tal, num tempo tão curto, que aí aquele momento de você tentar ser um pouquinho pesquisador, pensar numa coisa diferente, aí você acaba desistindo. Aí você dá aquele arroz com feijão, assim, você não está muito feliz, mas é o que dá para fazer. Eu vejo que você é muito realizada com tudo que você tem, mas teve um momento que você pensou em desistir? Lecionando? Não tive. Não? Não tive. Guerreira? Não tive não, mas eu tive um momento eu preciso diminuir minha carga horária. Aí esse eu tive, né? Que foi assim, no período do mestrado, eu trabalhava 25 horas numa escola, 27 horas numa escola privada, tinha as 25 horas de carga horária efetiva, só que o mestrado do ProfBio, ele foi um mestrado que eu precisava estar lecionando biologia e ensino público. E na escola que eu trabalhava do estado, era ciências, era ensino fundamental. Então, pasmem, gente, eu tinha 27 aulas de manhã, tinha 25 horas à tarde no estado, e o mestrado falou assim, não, mas você precisa pegar mais aulas de biologia, porque eu dava biologia na escola particular, tinha que ser biologia na escola pública era ciências. Eu tinha que pegar mais aulas, então foi um período que eu trabalhei 65 horas semanais. Caramba. Um filho meu tinha 7 meses e o outro tinha 1 ano e 8. Foi super difícil, mas assim, no final deu tudo certo, eu tive todo apoio, mãe, vó. E assim, eu ainda consegui ser a primeira do grupo do mestrado, a primeira a defender. Falei, gente, eu preciso dar um basta nisso, aí primeira defesa. Eu digo quando eu quero falar de inspiração, certo? Aí quando acabou, aí eu falei assim, não, então agora eu preciso, ficar um pouquinho sendo mãe. Fui reduzir a carga horária, mas assim, minhas 25 horas da tarde, que eu não tinha como, da efetivação, e diminuir minha carga horária de manhã. Hoje eu consigo trabalhar, acho que 30 e poucas horas semanais, assim. Beira 40, mas para quem trabalhava 50, 60, tá? E nisso que eu tava pensando mesmo, como é que fica a situação dos filhos, né? Quando pega, assim, uma carga horária muito alta, muito grande. E como é que era na época? Quando eles eram pequenininhos. Eu tive dias, por exemplo, nesse período que foi mais assim, impactante do mestrado, eu acordava às 5 e pouca da manhã, morando aqui em Beriri. Aí eu tirava os 2 bebês da cama, dormindo, colocava no carro, mais ou menos, tudo era muito contado, 6h10, 6h15, para ir para São Mateus, para deixar na casa da minha mãe, para eu ir para a escola, que era a escola privada, né, alternativa, cooperativa, e aí meu marido ficava com o carro para ir trabalhar. Aí eu dava aula a manhã toda, até 12h30, só que não dava tempo de passar para ver meus filhos na hora do almoço, eu saía, ia para a rede estadual,
trabalhava na rede estadual a tarde toda até 6h20. E 2 dias eu ainda trabalhava à noite. Então tinha 2 dias que eu não via meus filhos nem de manhã, nem à tarde, nem de noite. Eu chegava 10 horas e eles já estavam dormindo. Então toda segunda e quarta eu não os via. Nossa, eles só iam me ver na terça, na quinta e na sexta e nos finais de semana. Nos outros dias eles não me viam de manhã porque eles iam dormindo e me viam em casa às 6 e pouco da noite. Foi difícil. Aí depois deu aquela aliviada. deu aquela aliviada, com certeza. E o que te dá força para continuar? Eu já imagino a resposta, mas inspiração. Então, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena o meu processo no mestrado, eu aprendi muito. Eu descobri que tinham coisas que eu fazia, que eu falava, mas eu fiz tal coisa, é tão bobo. Mas esse bobo, outros colegas falavam, mas eu não tinha tido essa ideia. Entre os próprios colegas do mestrado. Então eu aprendi muito com eles. E eu acho que eles aprenderam também assim, um pouquinho comigo. A gente teve muita troca, assim. Nós aprendemos muito com os professores, com os projetos do mestrado, mas a gente aprendeu muito entre nós que estávamos ali participando do mestrado, entre nós estudantes do mestrado, mestrandos. E valeu a pena a experiência, eu consigo desenvolver algumas coisas em sala de aula, assim, sou mais feliz, ainda já era, mas eu acho que eu sou mais feliz em sala de aula depois de eu ter passado por isso, assim, sabe, eu consigo fazer práticas com os meninos que eu não tinha essa visão antes, de ensino por investigação, por exemplo, e quer queira ou não, sendo bem sincera, me permitiu diminuir o tempo, gente, porque a partir do momento que eu terminei o mestrado, que eu consegui, e aí quando você termina o mestrado, você tem um aumento salarial. Esse reajuste salarial me permitiu fazer o quê? Eu pensei assim, gente, não precisa ganhar mais. Eu posso até viver com o que eu ganho, preciso trabalhar menos. Então foi só depois desse meu reajuste, depois do período de mestrado, é que eu pude falar assim, não, agora tá bom, eu posso trabalhar um pouquinho menos que dá pra pagar as contas. Tipo assim, foi desafiador? Foi. Mas valeu a pena no final. Já que você puxou assim o tópico do mestrado, vamos falar um pouquinho sobre ele. Sim. A gente acabou lendo, sabe? Me interessei bastante. E uma coisa que eu fiquei encabulada. De onde você tirou a ideia de comparar células com a empresa? Não foi uma ideia minha, não. Não? Foi, não. Eu tinha lido de um cara chamado Hoffman, lá em 1902, se não falha a memória, que ele começou a analisar, olhar com um microscópio bem rudimentar, olhar o funcionamento de uma célula e falar assim, cara, isso parece com o funcionamento de uma fábrica. Então eu só li, só que assim, eu li essa visão. Aí eu fui falar assim, eu fui pensar, como que funciona? Como uma célula funciona como uma fábrica? Aí eu fui investigar, tipo assim, eu fui fazer a minha análise. Dentro de uma célula, quem manda, quem controla uma célula, o DNA? Dentro de uma fábrica, pode ser o dono, pode ser o gerente. Quem produz as coisas dentro de uma fábrica são os operários. Dentro de uma célula, quem produz, quem sintetiza as coisas são os ribossomos. Então eu comecei a fazer essa analogia, eu peguei a ideia do cara, comecei a fazer a analogia, falei, gente, tem sentido. E aí um belo dia, com alunos do 7º ano, há bastante tempo, eu dei uma viajada e falei assim, hoje nós vamos fingir que a sala é uma célula e que essa sala não é uma sala, isso é uma fábrica. Aí levei uns papeizinhos, preguei nos alunos, falei, você vai ser o DNA. Era um aluno grandão, falei, você vai mandar em todo mundo, fica lá. Você é o RNA mensageiro, eu brinquei, falei assim, era uma aluna, eu brinco com todo mundo, tá? E eu falei, você é fofoqueira, então vem cá, você vai levar as mensagens. A gente fala assim, se acontecer uma coisa ali, a sala inteira tá sabendo que fulano foi e levou a mensagem, então você vai ser o RNA mensageiro. Fui brincando, e aí eu achei legal que foi uma coisa que era um conteúdo no início do ano. Quando chegou no final do ano, que eu fui perguntar algumas coisas de matéria e tal, não lembro por que motivo, tinha vários assuntos que eles lembravam, mas não lembravam o detalhe. No assunto de célula eles lembravam o detalhe. Professora, fulano de tal se vestiu de faxineiro, teve uma que pegar a vassoura, colocou avental, falou assim, por quê? Ele saiu comendo as sujeiras da célula, porque ele era o lisossomo. Então eles começaram, assim, eles me deram uma devolutiva linda, porque eles conseguiam se recordar do conteúdo. Fez sentido. Eles vão chegar, calma que o segundo vai chegar. E aí foi onde depois eu fui
sempre assim, de formas diferentes, fazendo analogia da célula com a fábrica. Muito interessante. Acredito, né, que com essas pesquisas, a sua interação com os adolescentes, pré-adolescentes, tenha melhorado bastante depois dessa sua pesquisa e tal. Teve algo que você aprendeu com eles que levou para sua vida? Muita coisa. Eu aprendo o tempo inteiro com os meus alunos. E eu falo que mesmo antes da pesquisa, assim, sabe? Como professora, eu já aprendo muito com os meus meninos. Mas na pesquisa, especificamente, eu lembro que eu propus para alguns alunos na época, assim, olha, agora eu estou lançando um desafio para vocês. Eu quero que vocês construam jogos, qualquer tipo de jogo, em que você vai me mostrar que você aprendeu a analogia célula com fábrica. Aí teve aluno que criou um jogo de tabuleiro, mas eu pensei assim, os outros jogos básicos, meu Deus, teve menino, gente. Teve aluno que falou assim, professora, eu trouxe um jogo de computador. Eu falei, como? O menino criou um jogo de computador, o nível tal. O aluno criou um jogo de computador. E ele criou assim, tinha a primeira fase, segunda fase, eu nunca passei da primeira fase. Eu conseguia jogar, lá meu filho vem cá, me ajuda. Eu sabia, aí porque assim, cada coisinha tinha que responder. Eu sempre ficava do lado dele, eu respondia, mas consegui jogar, fazer a fase, eu não tinha esse domínio não. Era tipo um quiz ou coisa não sabe? Nada, quiz não, era um joguinho igual tipo Mario. Tipo, O bonequinho andava, o bonequinho saltava, se fizesse tal coisa, abria uma mensagem, você tinha que saber. Sim, não, se você acertasse da pergunta e estava dentro do assunto, célula fábrica. Ou então aparecia, por exemplo, uma fábrica, aí apareceu um cara empurrando um caixote. E aí ele ligou o caixote na energia elétrica. Aí viu uma pergunta. Assim como na fábrica funciona por uma rede elétrica, na célula quem gera energia? Tinha várias opções. Aí a opção certa era a mitocôndria. Se você acertasse, você passava para outra parte. Se você errasse... Caramba, Só que aí o bichinho tinha que subir um muro. Aonde que eu conseguia subir um muro? Eu não sabia. E aí eu aprendi até coisas assim, eu aprendi na questão social com eles. Eu aprendi, sabe, mexer coisas no computador que eu não sabia com eles. Aprendeu com os alunos. Muita coisa, muita coisa. E assim, lendo o seu documento do mestrado, eu vi uma palavrinha-chave. Metodologias ativas. Sim. O que seria? Então seriam metodologias diferenciadas, ó, esse ativo, né? Que é para que o aluno ele possa aplicar o conhecimento dele. Sabe aquela coisa que era muito tradicional do professor? Eu explico o conteúdo ali, teoricamente, e eu não aprendo nada com o meu aluno, como se eu sou o detentor do conhecimento, eu passo o conhecimento, você está ali só sendo uma esponja para ficar absorvendo. Na ideia da metodologia ativa, é para serem métodos variados em que o aluno é o protagonista. Em que ele, por exemplo, quando eu lancei mão de levar o menino para a fábrica, eu falei, ó, é para fazer uma analogia célula com fábrica, mas quem tinha que investigar? O aluno. Quando eu falei assim, construa o jogo, quem construiu? O aluno. Então eu usei o jogo como uma metodologia ativa, a usar um espaço não formal que foi a fábrica como uma metodologia ativa. Entendeu? E o que fez você escolher esse tema específico? Sobre célula? De célula? Então, na época, foi muito comentado assim, vamos pensar em temas que a gente acredita que os alunos têm dificuldade e que você acha que você pode trabalhar de uma forma legal. Então eu pensei assim, eu vejo que muitos alunos meus têm dificuldade com célula, muitos alunos têm dificuldade em aprender dentro de biologia, embriologia, muitos alunos têm dificuldade em aprender genética. Então primeiro eu pensei, deixa eu pensar em conteúdos dentro de biologia que um aluno tem dificuldade. Sim. E desses conteúdos, quais eu acho que eu posso contribuir? E aí veio a ideia de célula. Eu tive alunos eu brinco, né? Que eu já tive aluno de chegar assim, por exemplo, na primeira série, e aí o menino falar assim, olhar pra mim, e eu acho que eu brinquei até isso com vocês, se eu não me falha a memória. O aluno chegar pra mim e falar assim, nos primeiros dias de aula, não sei o que, eu não sou muito fã de biologia. Eu paro, brinco e falo, calma. Te dou um mês pra você falar se a melhor matéria não é biologia. Aí brinco, e aí depois de um mês, 2 meses, eu falo, ih, já mudou de ideia? Ou o menino vai falar que ama, que é quando eu salto de felicidade, ou ele fala assim, não, professora, melhorou. Pelo menos assim, olha, não é aquele bicho-papão, não é uma matéria que eu não gosto mais. Geralmente me responde isso, gente, quem é das exatas, tá?
Quem é das exatas não tem jeito, não quer. Ele pode até aceitar biologia, mas ele não quer falar biologia. Eu falo, ó, gente, é biologia, bio vem de ver, estuda a vida. Então, a partir do momento que você estuda biologia, não com aquela coisa decorada, eu sei que os nomes são enjoados às vezes, que pegam e reclamam do nome, mas quando você consegue fazer uma associação com aquilo que está no seu dia a dia, no seu cotidiano, você não esquece mais. Exatamente. Vai passar 10 anos você falando. E eu só gostaria de fazer uma última perguntinha, Samira. Ok. Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Tipo, uma mensagem, qualquer Mensagem? Eu diria que eu acho que não importa, principalmente pensando no público ali, que está ali vivendo o que vocês estão vivendo de ensino médio e tal, pensando nesse público especificamente, é que você não desista do seu sonho, entende? No sentido de não para de estudar, continua se dedicando, dificuldades virão, como nós citamos aqui, sabe? Mas o estudo, ele vai fazer diferença na sua vida lá na frente. Eu tenho vivido numa fase que eu tenho recebido, como professora de biologia, eu falo que, e eu tenho essa abertura com os meus alunos, graças a Deus, eu falo que eu tenho muitos alunos que me procuram em momentos bons e nos momentos, diria, angustiantes. Eu tenho recebido muito aluno, assim, que por questões familiares, sociais, às vezes me procuram, me mandam uma mensagem, poxa, professora, tá difícil manter minha rotina em escola, professora, eu consegui um emprego e tal, meu trabalho tá me exigindo muito, eu tô pensando em desistir de estudar, ou já tive aluno assim que entrou na UFES, num curso tal, tava super feliz, descobriu que o curso não era aquilo que ele queria, eu acho que eu vou abrir mão, eu acho que o ensino médio para mim basta. Não pensa assim. Sonha mais alto, entende? Você pode. E não tem problema se lá na frente aquele que era o seu sonho mudou. Tipo, você teve um objetivo, seu objetivo mudou, não tem problema. Mantenha um objetivo. Não para de estudar, não para pelo ensino médio. As adversidades vão surgir, mas assim, procura um amigo, procura uma ajuda e segue, se mantenha firme, que vai dar certo. Muito obrigada pela audiência de vocês e se liga no que vem por aí. Até o próximo episódio. Obrigada.